Graça e muita paz, abençoados, eleitos, pequenos deuses de Salmo 82, ou que está reinando em vida, né? Romanos 5,17. Vamos a um tema bem polêmico, algo que por um acaso nós conversamos aí no vídeo anterior, né? Onde uma senhora, uma irmã do Espírito Santo, só foi o que ela permitiu me dizer, que diz que participa de uma igreja evangélica e que nessa igreja evangélica ele tem um apóstolo, consequentemente a esposa é apóstola, né? Tem um bispo, consequentemente, a esposa bispa, e um pastor, consequentemente, pastora. Aí ela me perguntou, ela está querendo sair da igreja, porque ela tem ouvido não só a mim, mas outras pessoas que ela ouviu aqui, que eu disse também, outros pregadores do Evangelho Genuíno, do Evangelho da Graça, onde ela não sabe como, porque tem os familiares estão ali e tudo mais e tal, mas ela tem me enviado várias perguntas. E uma delas, que foi a primeira, foi a questão de o que a graça pode dizer, o Evangelho da Graça pode dizer em relação a um pastorado feminino. Veja, eu, Hélio Gonçalves, né, no canal Conversa em Graça. Eu não tenho, sabe, não sou machista, misoginia, ou seja, a versão mulher também não passa por mim de jeito, de maneira. Primeiro, que eu sou nascido de uma, tenho duas irmãs e casado com outra. Olha que bênção. Portanto, veja bem, tudo que eu disser aqui vai ser exatamente aquilo que eu li nas cartas de Paulo, no Evangelho, nas epístolas, né, nas 14 epístolas, concernente ao que Cristo disse, ele revelou a ele. Tá certo? Então, eu vejo muitas pregações de mulheres e tudo mais. Eu não tenho sempre eu, Hélio, mas é a Bíblia. Eu prefiro a Bíblia, a palavra, porque senão aí vira bagunça, né? Cada um faz o que bem entende. Tá certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui, como a gente vê várias traduções, né? Então eu já trouxe uma aqui mais fácil, que talvez seja mais própria, né? Juntamente com os irmãos aí. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, ou seja, vamos começar do 27. Na realidade seria Gálatas 23 ao 29. Mas vamos ler só o 27 e o 28, porque é o que o sistema religioso baseia, né? Se baseia para colocar uma mulher como pastora. Vamos lá. 27. Que todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo revestistes, né? Vós revestistes. Vamos ler novamente. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo, vos revestiste. 28. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Veja, é o que o sistema religioso se baseia. Mas veja bem, veja como nós terminamos aqui. O entendimento, né? As pessoas às vezes passam batido, vai lendo lá, porque todos vós sois um em Cristo, não iguais em Cristo. Primeiro que a gente já pode ver que o homem, vamos falar de uma questão sexual. A mulher é ouvido, o homem é os olhos, tá certo? Parafraseando, que seja o homem é um micro-ondas e a mulher um fogão a lenha. Ou seja, micro-ondas ligou, bateu, valeu. Um fogão a lenha, e aí ó. Então para você fazer alguma coisinha, para ter alguma coisinha à noite com a sua esposa, ou, né? Então vamos começar de manhã, na hora que você vai para trabalhar e tal, e vai. Durante as ligações, assim por diante, para preparar o ambiente. Entendeu? Perdão.
Então, há uma certa diferença grande. Tanto é que quando a gente fala a respeito, as pessoas falam, não, mas você é machista, porque não sei o quê. Beleza, nós vamos lá. Vamos falar em relação, desde a criação, a fundação do mundo, né? Em Gênesis 2,15, Deus cria Adão. E lá no verso 28, ele criou a mulher. Mas no 28 está dizendo que ele criou uma auxiliadora. Auxiliadora. Discordo quando um homem diz que assim, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Não é por trás, é de lado. Tanto é que ela saiu de uma costela. Mas veja, guarda muito bem isso. Auxiliadora. Ok? Hoje tem mulheres aí muito mais capacitadas do que homens em todas as funções, mas nós estamos falando na questão cristã, religiosa, digamos assim, porque tudo vem lá desde a criação. 28, auxiliadora, certo? Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz que houve a queda. Então, essa queda houve assim, quer dizer, a serpente ofereceu o fruto para a mulher, ela pegou, comeu, ofereceu a Adão. A mulher comeu e nada aconteceu com ela, certo? No verso 9, Gênesis 3:9, Deus chama Adão para prestar as contas sobre aquela desobediência. Ele chamou Adão. Quem pisou no toco foi Eva, mas ele chamou Adão. Então, eu posso dizer assim, mas vem cá, o que aconteceu se eu dei o governo do jardim para você e ela? Não, isso está errado. O que aconteceu? Então, por aí vai. Vamos lá. Vamos ver aqui. Novamente. 1 Coríntios. Vamos ver aqui. 1 Coríntios. Jesus, ele apareceu, as mulheres, elas tiveram muito, sabe, elas tiveram uma importância muito grande no ministério de Cristo, muito grande. Nós podemos falar aí a respeito de Uda, Ana, Débora, a mulher samaritana, todas tiveram assim, mas cada qual Deus criou o homem capacitado para liderar e a mulher para liderar o lar. Isso você já imaginou? O homem foi colocado como coluna do seu lar, correto? E ele é pastor. E a esposa também é pastora. Então, enquanto está no lar, ele é o coluna, é a coluna, ele é que comanda certas coisas ali, está tudo certo. Ela manda na cozinha, vai lá e faz tal. Mas as decisões é do homem, foi Deus colocou assim, ok? Ela, se ele é pastor, consequentemente, ela também é. E naquele dia vão para o culto e quem prega é ela. Aí ele, de coluna, ele passa para subserviente dela ou coisa para ele. Não, a Bíblia era bem clara. Existiram pastoras, profetisas, que nem as 4 filhas de Filipe. Profetizaram-se em casa. Tito capítulo 2, né, de 3 a 5. As funções da mulher nessa questão: evangelizar, ensinar as mais novas, sabe? As menos experientes. Evangeliza na escola e tal. Não tem problema nenhum. Mas liderar na igreja, na função do homem, negativo. Negativo. Vamos lá. 1 Coríntios 11, 3, 11, 3, 7 e 9. Vamos ao 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem e o homem da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 7. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. 9.
Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Mais uma vez eu digo, não é uma questão de você, eu, Hélio, ser machista. É a Bíblia que está dizendo. Ele me capacitou. Então, tem que ser assim. Então, hoje em dia, muitos homens têm a dificuldade de comandar o lar, porque a esposa não deixa. Quer dizer, ela está querendo uma função que não é dela. Eu tenho alguma coisa contra? Não. Só que, vamos lá, em 2 Crônicas, capítulo 26, conta uma história, 26, capítulo completo, 26, conta a história de um rei, onde até eu falando, né, as minhas palavras, até todos os pensamentos dele, Deus abençoava. Ele reinou durante 52 anos. Uzias reinou durante 52 anos. E uma certa hora, né, um determinado tempo, ele começou a se achar. No, no templo, era permitido somente os sacerdotes. Eram permitidos por Deus somente os sacerdotes. Ofereceram incenso. Só isso. Mas eram só os sacerdotes. Aí ele achou que Deus era com ele em tudo. Ele pegou e resolveu fazer a mesma coisa. Entrou lá e tal. E o pessoal falou, não, porque não sei o que ele foi. Desobedeceu. É o que está escrito. Desobedeceu. Vejam no que nós estamos falando, sobre o que nós estamos falando, o pastorado feminino, e sobre essa historinha para ilustrar, de Uzias. Ele fez tudo que o sacerdote tinha que fazer, ele fez. Só que na realidade, Deus colocou uma lepra em sua testa. Ele teve que ficar afastado do povo, porque ele era impuro, então tinha que ficar afastado. Veja a desobediência, aonde levou. Então hoje, a gente falando sobre isso, é pura e simplesmente para que as pessoas entendam que elas não podem tomar, querem tomar o lugar do homem, mas elas não podem, pelo menos dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Existem mulheres capacitadas aí fora? Muitas e muitas. Tem homens que não chegam nem aos pés da capacidade da mulher, porque a mulher é uma ser assim especial. Mas acontece que ela saiu dessa, vamos dizer assim, desse dom que Deus deu a ela saiu daí para igualdade. Ela quer igualdade, tá certo. Ela quer igualdade. Tá certo, a mulher quer fazer a mesma coisa que eu. Tudo bem então. Aí eu quero ver uma mulher fazer xixi em pé. Eu quero ver uma mulher fazer coisas que eu não vou nem entrar em detalhes aqui. Quero ver ela fazer a mesma coisa que os homens fazem. Quero ver. Quer dizer, estão tentando, porque é mulher com mulher, né? E assim por diante. Certo? Homem com homem também. Então tá tudo errado. Mas a palavra não diz isso. Agora, se você quer viver fora da palavra, aí é um problema seu, minha amiga. É um problema seu. Eu não tenho nada com isso. É a Bíblia. Aqui no YouTube você vai encontrar muitas pregações sobre mulheres e tal. Só que elas. Por que na realidade, eu já falei uma vez aqui, vou falar de novo. Eu tô sempre, em todos os vídeos, eu sempre repito alguma coisinha. Não quero me tornar enfadonho, repetitivo, sabe? Mas é porque estão chegando pessoas novas e tudo mais, e outras de mais a mais. O meu intuito é que tudo isso entre na sua, sabe, que Cristo, que você tenha a mente ativada, que entre na sua cabeça. Agora veja bem, 1 João 4,18 diz que o medo afasta, tira o bom senso. 1 João 4,18, tira o bom senso. Quando eu falo de medo, eu estou falando exatamente daquelas pessoas que estão no sistema religioso, que estão lá por medo. Por quê? Diabo, inferno, pecado, tá certo? Agora, isso tudo, 95% das igrejas pertencentes ao sistema religioso só prega Antigo Testamento, porque pegar a graça não tem graça. Essa é a realidade. Outra, é o que eu sempre falo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. 2 Tessalonicenses
capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. A fé não é de todos, nem para todos. Mateus 15, 24. Jesus ele veio para muitos, não para todos. No próprio livro de Mateus 26, 28, também diz a mesma coisa. Quer dizer, existem várias passagens. A gente não pode ficar somente naquela questão que nem no capítulo 3. Nós lemos o 2, Gálatas 3, 28, 27 e 28. Mas lá no capítulo 3, ele fala todinho o que o homem, né? O bispo tem que ser, o bispo, não está falando a episcopismo, não está falando, não, está falando bispo. Então, são coisas, são desobediências para com Deus. Então não adianta, eu faço e aconteço, não sei o quê. Não, peraí. Pode fazer e acontecer, mas veja bem, nesse Gênesis 2,18, está dizendo lá que ela tem que ser submissa, porque é apenas uma auxiliadora. Essa submissa não é escrava, não. Mas tem mulheres hoje, quer dizer, não estou generalizando, que, sei lá, faz só o básico e está tudo certo. Ela não é inteligente para ser obediente a Deus e fazer exatamente aquilo a que Deus capacitou. O quê? Coisa que o homem não sabe fazer dentro da casa. Mas capacitou é isso aí. Por exemplo, se eu for fazer 4 coisas num fogão, 3 vai pro brejo, queima. A mulher não, se ela tiver um fogão de 6, 7 bocas aí, ela deita e rola, vai e faz. Por que de repente nós conhecemos aquela, vamos dizer assim, aquele exemplo, aquela ilustração, onde que o cérebro do homem tem várias caixinhas, da mulher também. Mas é um emaranhado de fio, uma bagunça total ali na cabeça da mulher. Só que de repente a mulher é o seguinte, todas, eu estou falando todas, ela está falando de dinheiro, o homem vai lá para a caixinha do dinheiro. Aí do dinheiro ela já sai para a criança. Aí ele tem que sair daquela caixinha e ir para a criança. A mulher fala de tudo, sabe, o tempo todo, de tudo. Então quer dizer que aí fica ruim. Você tem mais que ficar na sua. Porque não adianta, enquanto você está tentando responder uma coisa do que ele está falando agora, ela está lá na frente. Então é complicado, muito complicado. Quando eu cheguei no Japão também é a mesma coisa. O japonês falava alguma coisa comigo, eu pensava. A hora que eu ia responder, ele já tinha falado outra. Quando eu pensava naquela, ele já tinha falado mais 2. É complicadíssimo, entendeu? Mas aí, com o tempo, você vai assimilando as coisas e tal. Mas a mulher, ela não aceita esse tipo de coisa. Não aceita mesmo. Mesmo. Mas ela tem que aceitar o que está na Bíblia. Se ela não aceita, eu sinto muito. Vai sofrer pro resto da vida. Acabei de falar agora aqui, 2 Crônicas, capítulo 26, lá de Uzias. Vê o que aconteceu com ele. Não estou dizendo que ele vai implantar uma lepra na sua testa, não. Mas sofrimentos você vai ter. Você vai murmurar, vai reclamar e tudo mais, orar a Deus, ele não está nem aí. É como se você falasse com alguém que, sei lá, que esse alguém aí, você o chateou de alguma maneira. Aí você quer falar com ele, ele pega e fica mudo. Ele não vai falar nada, nem vai te xingar, nem vai... Não, mas ele vai ficar mudo, mudinho. Ignora você. É a mesma coisa que a Bíblia, ela transparece. Desse jeitinho. Vamos lá. 1 Coríntios 14, novamente. Quando eu falo de 1 Coríntios 14, é o livro todo, tá? É 14 todinho. Mas nós vamos ler aqui somente um verso. Só um verso. 35. Isso aqui é necessidade de ordem no culto, né? O homem, se você ainda está indo na igreja, então o homem fala e a mulher, boca de siri, certo? Vamos lá, 35. 1 Coríntios 14, 35. Leia do 25 ao 40, tá bom? Para entender perfeitamente, mas vamos ler só um versículozinho. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Está escrito aqui. Não, porque essa irmã que fez a pergunta, ela fez uma pergunta baseada naquilo que na igreja que ela está indo, né? Tem pastora, bispa,
e apóstola. Aí ela perguntando para mim, e aí, tem jeito? Isso que eu estou falando aqui, tá certo que eu já mandei para essa pessoa. Aí o que veio falou, mas peraí, eu estou há 8 anos, eu nunca ouvi falar sobre isso. Aí, pois é. Repetindo, 95% das igrejas não prega o Novo Testamento. Se pregar, é um versículozinho só. Veja só. Entenda. Vamos falar aqui, a gente pode falar de um monte de coisa, mas o que me vê agora é o que mais está pegando, o que eu vejo. Uma abençoada, acho que com o nome de Ionara, pastor Ionara, não sei, não me lembro, também não, isso não me interessa muito. Ela disse que ela foi 15 vezes ao inferno e lá está assim de pecador, ó, que não dizimou. É. Agora, a minha carne, não o meu espírito, segundo a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, ninguém vê mais, Deus não olha para mim, ele não me vê como o Hélio carne, porque senão é isso do Ricardo aqui. Ele me vê com o espírito perfeito. A Bíblia já fala isso, que nós somos, Romanos 7, 8, 9, nós somos perfeitos, o espírito. Agora, eu digo na minha carne, por que já que ela foi para o inferno 15 vezes, por que ela não ficou lá? Sabe por que ela não ficou? Porque é sepultura. Você, eu, nós vamos para o inferno, para sepultura. Procura aí no Dr. Google aí que você vai ver como é que é. Ou então no Wikipedia, vai lá, procura lá ver o estudo direitinho. Até o pessoal mundando que eu falo assim, pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, sabe que é assim que acontece. E eles dão uma explicação, tem explicação ali do catolicismo, como é que eles veem isso, no espiritismo, no candomblé. Cada um vê de uma certa maneira. Por exemplo, eu convido pessoas a assistirem esse canal aqui, mas se quiserem, porque vem uma vez, não gostou, porque, meu pastor não falou assim, não tem problema. Existem duas coisas que eu aprendi. Uma delas é obrigação sua e obrigação minha. Respeitar a opinião do próximo. Obrigação. Outra coisa é concordar e discordar. Isso aí pertence a todos e cada um tem a sua opinião. Eu, segundo a Bíblia, eu tenho a minha opinião. O Evangelho da Graça. Um só. Não essa pancada de evangelho que eles falam aí que só rende. Tem que pregar porque só rende. Hoje tem pessoas que estão morrendo de catapora aí, sabe, da minha maneira de falar. Eu começo numa boa aqui, eu me exalto com esse tipo de... Me perdoe, mas com esse tipo de coisa eu fico nervoso. Muito nervoso. Porque é incrível. Deus, ele não veio para todos. Cristo, digo. Cristo ressuscitou. Ele salvou a todos, lógico. Mas não veio para todos. Não são todos que vão ganhar aquele galardão. Quando eu erro, que eles chamam de pecado, eu errei na carne. Eu vou sofrer na carne. Se eu fizer alguma coisa, as pessoas falam, não, quando você morrer, você vai para o inferno. Lógico que vai. Mas não é assim que é dito para você. Malaquias capítulo 3, versículo 10. É o que eles pregam, né? Se você não for dizimista e tal, então você está roubando a Deus. Ó, chama você de ladrão. Ué, não é? Você está roubando a Deus, então quer dizer que você é ladrão. Tá certo, vamos lá. Aí, quando você... quando esse pastor, chamado pastor, sacerdote, ele fez teologia, ele ficou 5 anos estudando para dizer para você exatamente isso. Se você não dizimar, você está roubando a Deus. Agora você, ele não está errado, mas você tinha que ler pelo menos os 4 livros, são simples esses 4 livros de Malaquias. Aí pronto, aí você ia refutá-lo, entendeu? E se você perguntasse para ele, ele ia ficar aqui. Aí ele ia voltar lá para o Antigo Testamento. Mas está escrito lá, diz, mas não, é alimento. E outras coisas mais, batismo, subir a monte, culto das senhoras e não sei o que e tal. Não tem. Esses dias mesmo eu ouvi, sabe, sobre alguém que está com problemas aí. Eu estou sempre ouvindo isso. Alguém que está com problema de Covid, não sei o que, vamos orar.
Aí a pessoa morre. Ué, vamos falar de novo aqui? Jó 42:2, 139 de Salmos e Malaquias 3:6. Deus está dizendo, eu não mudo, é meu propósito. Então não adianta, eu já falei e vou falar novamente. Quando você, antes da fundação do mundo, ele te escolheu, me escolheu, ele já escreveu já. Ó, você vai nascer tal dia, viver até tantos anos. Tá bom. Quando chega na metade, exemplo, né? Chega na metade, aí você pega Covid. Tá lá. E vamos orar porque não sei o que, tudo mais, fazer aquela corrente de oração. Que não, nada disso aqui é bíblico. Eu não sei, só se alguém me mostrar que é bíblico. Vamos fazer uma corrente de oração, porque não sei o que e tudo mais, aí você, quer dizer, a pessoa sobrevive. Mas está escrito, não foi por causa da oração. Está escrito que ele ia viver 100 anos e com 50 aconteceu isso. Agora vamos ao contrário. Está escrito lá que você vai viver 50 anos. Não, que você vai viver 100 anos. Tá bom, está escrito lá que você vai viver 100 anos. Aconteceu isso, você voltou à saúde novamente, tudo mais, então quer dizer que a oração resolveu, né? Tá, então nós vamos fazer o contrário agora. Se por um acaso você está num leito de morte, desse jeito aí, com Covid, e 500 mil pessoas no mundo todo intercedem por você através de oração e você acaba morrendo. E aí? Deus é errado? O que acontece? Deus, é que ele já tinha escrito já lá. Já estava escrito. Deus diz lá, eu não mudo. Os meus propósitos ninguém pode frustrar. É isso e pronto, acabou a história. Então não adianta. Hoje a gente fala aí a respeito de bispa, pastor. Elas não podem ensinar na igreja, está dizendo aqui, na igreja. Vai, ó, se você tem alguma dúvida, pergunta em casa. Ela quer ensinar? Ensina aquelas irmãzinhas, que nem as filhas de Filipe. Ensina as irmãs, as mais jovens. Ensina a cozinhar, fala sobre sexo e não sei o que. Fala sobre o que quiser, ensina, porque você tem experiência. Mas não nas igrejas. Porque tudo isso que a gente vê, essas aqui eu falei, Uda, Débora, Ana, as filhas de Filipe, a mulher samaritana. O que a mulher samaritana fez? Cristo falou para ela lá na borda do poço, falou para ela a respeito do... Tá bom. Ela foi e começou a falar para o povo, para os samaritanos. Será que esse homem é o Messias? Ele falou isso. Acabou. Evangelizou. Agora, não, Cristo já apareceu para as mulheres. Justamente. Para quê? Para se pegar, porque a mulher fala mais que o homem da cobra, né? Dizem que a mulher fala 20 mil palavras, né? Num dia, 20 mil. E o homem, tadinho, fala só 7. Ele surgiu para as mulheres exatamente por isso, porque ia espalhar que nem sabe. Desse jeito mesmo. Então, na realidade hoje, para encerrar, eu gostaria muito que os irmãos entendessem, as irmãs entendessem, que não é nada contra, eu não tenho nada contra, é pura e simplesmente o que está na Bíblia. E se você quer discordar da Bíblia, sai dela. Sai dela, porque senão você vai sofrer. E aí, não adianta você ficar orando, fazer corrente de oração, não sei o que, tudo mais, que não vai dar certo, não. Porque você desobedeceu. Porque eu desobedeci. Eu sou pastor de uma igreja. Graças a Deus, não. Sou filho de um. Você é pastor de uma igreja, né? Aí se você permite que a sua esposa faça isso, você é coadjuvante. Então, se casou, uma só carne se tornaram, então ela vai sofrer, você também. Ok? Bom, eu não posso falar mais nada. Eu só quero dizer que tá aí, foi o que Deus colocou no meu coração. Eu espero que essa irmãzinha, né, que Deus possa mostrar, dar uma solução para ela, um caminho para que ela possa sair dessa igreja, né, porque ela tem que ir por causa dos familiares. E nessas e outras aí é meio complicado, né? Assim, sair... Por isso que eu não estou citando nada aqui que ela não permitiu, para não ter
retaliação, porque senão ia sofrer bastante. Não só com a liderança, mas com os pais também, né? Então aí ia ficar meio complicado. Eu espero que tenham entendido algo, alguma coisa vocês pegaram, né? Eu tenho certeza, porque como eu sempre falo, 1 Tessalonicenses 5:21, examina tudo, retende o que é bom, tá certo? Eu sei que alguma coisa vai entrar no seu coração. E entenda, não precisamos mais de aio em Gálatas 3, não precisamos mais. Então você não lê a Bíblia e deixa que o pastor leia. Aí ele vai ler do jeito que ele quer. Ah, ele é teólogo e tudo mais. Pois é, ele fala de Malaquias 3:10, ele fala apenas de um versículo e você não lê os 4 livros, porque não tem tempo, você fica na internet, você vai cuidar da vida dos outros e tal, e assim por diante. Lembre-se, Deus foi, é e será eternamente contigo. E Ele vai ativar a sua memória em nome de Jesus. Caso contrário, é porque você não é uma pessoa eleita. Até a próxima.